Buenas, buenas, buenas. Não vou pôr esse filtro não, né, galera? Boa noite, gente! Eita, foi só falar que o assunto era amor, era paixão, que já veio uma galera aqui. Alexa, toca Anita Baker. Hoje nós vamos falar de duas artistas que têm o mesmo sobrenome. Não. Alexa, próxima. A começar pela Anita Baker. Alexa, próxima. Ela mudou a sequência aqui. Pessoal, boa noite pra vocês. Como é que vocês estão? Aqui é o Clube da Insônia, porque 11h30 da noite tem muita gente acordado. Que loucura! Bom, vamos lá. Já pegando aqui um pouquinho do Márcio, tá comentando aqui comigo. Presidente Bolsonaro vai vetar o fundão de 6 bilhões? O que vocês acham, galera? Ele vai vetar? Hein? Eu acho que ele não vai votar, galera, né? Vamos ser realistas, porque toda a base do presidente Bolsonaro hoje votou pelo aumento do fundão eleitoral. E detalhe, da forma como foi colocado na lei, na LDO, eles colocaram de um jeito que é o seguinte: se o presidente votar, ele acaba com a possibilidade de uso de fundo eleitoral para o ano que vem. Os deputados e os senadores foram tão maquiavélicos nisso, né? Que ele não tem opção de dizer o seguinte: eu veto o fundão de 6 bi e mantenho um fundo menor. Ele não tem opção. Ou ele veta tudo e aí ele tira totalmente o dinheiro das eleições do ano que vem, ou ou toca do jeito que tá. O Ícaro tá aqui. Ele disse na entrevista agora na TV Brasil que deve vetar. Então vamos ver. Eu boto fé. A gente tá fazendo campanha, né? Nós do Partido Novo, nós estamos fazendo campanha. Hashtag fundão de 6 bi não veta Bolsonaro. Vamos esperar. E eu quero dizer aqui, gente, que o Partido Novo é um partido que não usa fundo eleitoral, que é aquela verba que os partidos utilizam para fazer campanha, teoricamente, né? E não usa fundo partidário também, que é a grana que o partido recebe para manter o partido. Como que a gente sobrevive? A gente sobrevive com a contribuição dos nossos voluntários, né? Dos nossos filiados. Então, todo filiado do Novo, ele precisa dar uma contribuição mensal. E esse é um diferencial enorme do nosso partido, porque o nosso filiado é o nosso cliente, né? Então, o nosso cliente, ele precisa ser bem atendido, ele tem que ter o retorno do nosso trabalho dentro da nossa linha de atuação que a gente defende, né? O nosso filiado é extremamente ativo, ele participa das nossas campanhas, né? De uma forma voluntária. O Pedro tá aqui. Quando não utiliza o fundão, para onde vai o dinheiro? O orçamento público é o seguinte: quando você tem uma verba, ela sempre é vinculada a alguma finalidade, né? Então você não pode utilizar aquele dinheiro para uma finalidade distinta daquela inicialmente colocada para ele. Então o dinheiro, como ele estava destinado para gasto eleitoral, ele só pode ser utilizado para gasto eleitoral. Como nós não gastamos, esse dinheiro está depositado numa conta e nós estamos aguardando finalmente a autorização para poder devolver o dinheiro. Porque hoje, de acordo com as regras que constam, é o seguinte: se a gente mandar o dinheiro para a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral vai pegar esse dinheiro que é do Novo, que foi encaminhado para o Novo, certo? E vai distribuir entre todos os outros partidos. E a gente, obviamente, não vai fazer isso. A gente não vai fortalecer os outros partidos, né? Por meio do nosso trabalho, por meio do nosso dinheiro. Então, o dinheiro que foi destinado para o Partido Novo, ele tá investido, ele tá aplicado. E a gente aguarda a legalização dessa devolução do dinheiro para os cofres da União. Veja bem que loucura, gente. Você tenta devolver o dinheiro para os cofres da União, ou seja, para onde
para a fonte daquele dinheiro, dinheiro que não é do governo, dinheiro que é do pagador de imposto, porque o governo não produz riqueza, né? O governo só tira a riqueza que a população produz por meio de imposto. Então a gente não consegue devolver esse dinheiro. E aí tem muita gente que fala assim: nossa, eu acho um absurdo pegar dinheiro público e mandar para campanha, mandar para partido. Cara, se você acha absurdo, então faça uma decisão, uma escolha muito séria na sua vida, né? Não vote em partido que usa dinheiro público. Não vote em candidato que usa dinheiro público. Simples. A reforma eleitoral que as pessoas tanto falam, eu espero ver o Congresso fazendo uma mudança, uma reforma eleitoral pra gente ter uma reforma política. Gente, acorda pra vida. Quem tá no poder hoje se beneficia das regras de hoje, né? Então, assim, a gente tem uma forma, é mudando as pessoas que estão lá dentro, né? E essa mudança acontece por meio do nosso voto. Então, gente, eu faço um apelo aqui pra vocês. Querem mudar a realidade nossa como país? É necessário engajar politicamente. Não tem outra alternativa. Às vezes eu vejo pessoas super inteligentes, pessoas assim que trabalham pra caramba, que pagam imposto pra caramba. Aí as pessoas falam assim: não quero saber de política, não quero me envolver, porque não gosto de política. Alexa, próxima. Eu não gosto de política. Tudo bem, querido. Você fica fora da política, você deixa de influenciar o seu meio e aí você vai ser governado, você vai viver sob as regras daqueles otários que foram eleitos, né? Obviamente nem todos os políticos são iguais, né? Anitta Baker. Só quero finalizar essa parte dizendo o seguinte: nem todo mundo é igual, obviamente. Você tem políticos bons, você tem políticos ruins. Modéstia à parte, eu sou da categoria do político bom. Eu posso afirmar pra vocês, né, assim, do nosso empenho, do nosso trabalho, da nossa honestidade. E quero muito que vocês participem com a gente. E desde já, o Vini Cello tá aqui. Necessário se engajar na política desde cedo. Exatamente. Desde cedo, falando com seu filho, falando com seu sobrinho, falando com quem você pode, discutindo as notícias políticas. E, gente, ninguém é dono da verdade, né? Se a gente vai pra uma discussão já xingando, condenando a pessoa que pensa diferente, já tá errado, né? Então, política é um ambiente plural, a democracia é um ambiente plural e a gente precisa acolher as divergências de opinião, né? Você não precisa ser convencido pela outra pessoa, você pode mudar de ideia, mas necessariamente tem que acontecer, tem que prevalecer o respeito, né? Infelizmente, não é sempre isso que eu vejo. Algumas vezes eu já tive uns momentos assim na minha Câmara que o colega, ele viu que não tinha argumento para se contrapor mais a mim, aí começou a fazer piadinha, começou a fazer, sabe assim, comportamento infantil total. Lá vem o PSL personalité. Não, pelo amor de Deus, gente. A gente precisa superar, né? A gente precisa superar certas fases da vida passam, né? Você tem infância, depois você tem adolescência, você chega na vida adulta. Então, assim, é necessário respeitar a divergência de opiniões e respeitar significa não ser irônico também, não fazer piadinha babaca, né? Assim, não constrói nada, não ajuda nada. E é nessa linha que eu vou, assim, eu vou na linha do enfrentamento, sempre quando necessário. Quem acompanha meu trabalho sabe que se precisar ir pra guerra eu vou, se precisar ir pra discussão, vou. Eu não tenho medo de ser a única. Assim, quantas e quantas vezes eu tô sozinha na votação, todo mundo vota sim, eu sou a única que voto não. Enfrento, não tento me esconder dos posicionamentos, eu enfrento mesmo. E eu acho que é graças a isso que a gente está sendo reconhecido. Muitas pessoas eu posso dizer que eu escuto isso diariamente, assim. As pessoas falam: Júlia, dá gosto ver a sua interação, a sua atuação, dá gosto de ver a sua coragem, sabe? E nem sempre concordo com você, mas dá pra ver que você é autêntica, que você é coerente. Então, é muito gostoso escutar isso. Eu sinto que a gente começa a mudar as coisas dessa forma. E eu quero chamar vocês, participem comigo, sabe?
Ah, gosta do meu trabalho? Gente, marca os amigos de vocês nas minhas publicações. Eu queria pedir para vocês, façam um stories, assim, recomendando, sabe? Recomendo o perfil da deputada Júlia Lucy. Gosto do perfil dela, acompanho o trabalho dela. Porque se você alcançar ali 10, 15, 20 pessoas, já faz toda a diferença, né? Lembrando que o ano que vem a gente não vai comprar voto, não vai ter promessa falsa, não tem esquema errado. Vai ser uma campanha ralada de novo, uma campanha na rua de novo. Então, assim, quanto maior a nossa base de conhecimento que a gente tiver, quanto mais pessoas no DF nos conhecerem, melhor, né? Mais barata vai ser a nossa campanha e mais chances de ganharmos novamente teremos. Teve alguém aí pra trás que me perguntou para que eu vou concorrer. Eu acho que foi o Zé Maia. Zé Maia, para qual cargo, né? Ixi, teve o Gustavo Borges, Júlia para governador de Brasília. Eita. Eu já falei que eu acho interessante. Eu não tenho medo de disputar, não. Alexa, próxima. Eu confesso pra vocês, eu vou falar aqui. Tá bom, momento confissão. Música breguinha é essa, né? Mas assim, eu confesso pra vocês que eu tenho vontade de participar de um debate assim, maioria homem, né? Geralmente vai ser homem, se eu não for a única mulher. Eu tenho vontade de chegar e participar de um debate, assim. Vamos lá, candidatos ao governo do Distrito Federal. Aí chama lá, Júlia Lucy, tchá, e pergunta, tá. Ah, eu adoraria. Gente, eu adoro um debate. E eu digo pra vocês, eu vou lançar uns cursos, viu, nesse segundo semestre, galera. O primeiro curso vai ser sobre como elaborar campanha política barata, né? E eu vou lançar outros cursos também, né? Um vai ser como debater. O Vini Tchela aqui. Wesley Roriz vezes Júlia Lucy. Aí, ó. O Jonathan tá aqui. Júlia vezes Paula. Eita! Façam suas apostas, galera. Júlia contra quem? Nossa, dá pra fazer uma série legal, né? Com isso. Eu quero até comentar aqui um assunto antes de... Alexa, próxima. Credo, que música... Essa música é péssima. Vamos sair desse padrão de banalizar o errado, de banalizar a mentira. Caramba, gente, mentira não, entendeu? A gente vive sem mentir. Eu não minto, entende? Eu não minto pra nada, sabe? Há muitos anos. Então, quando a gente adota essa postura de viver a verdade, naturalmente a sua vida vai se encaminhando, vai se endireitando, sabe? Porque você não mente, né? Então, assim, você não tem o subterfúgio da mentira pra fugir das consequências da mentira, né? Mas eu espero que as pessoas comecem a perceber isso e a mudar o padrão musical, né? Olha que música bonitinha. Bonitinha demais. E outra coisa também, né? O padrão, né? A gente tá vivendo um estímulo a padrão de relacionamento muito baixo nível, de falta de cuidado. E eu acho que a gente precisa voltar a falar sobre cuidado, voltar a falar sobre proteção, sobre carinho, né? Because I think about you, baby, from beginning to end. 365 days in the year, I want the same love. O que ela fala nessa música? All I wanna do is share my life with you, with the same love. O que ela fala assim? Então, voltando pro início, eu quero passar 365 dias do ano com você, com o mesmo amor, né? With the same love. Então, assim,
Tá ficando feio você se apaixonar, tá ficando feio você amar, e é por isso que eu trouxe esse assunto nos stories, né? Se você já se apaixonou, eu tinha dado uma olhada lá na enquete, em torno de 30% nunca se apaixonou. 369 days in a year, I want to say one love. All I wanna do is share my life with you, with the same one love. Então assim, tem muita gente que nunca se apaixonou. Aí tem muita gente que falou assim, que não quer se apaixonar mais. E tem 70%, não, 56% que diz que está apaixonado neste momento. Que legal, gente. Eu quero dizer uma coisa. O Germano tá aqui. Eu sou apaixonado pela minha companheira Bruna Leal. Ai, que lindo. Então fala isso pra ela, manda flores pra ela, né? Aproveita. Porque o legal da paixão é estar apaixonado. Se você tiver a sorte da pessoa pela qual você está apaixonada, se você tiver a sorte de ela estar apaixonada por você, legal. Mas o mais legal, mas se não der para ser correspondido, tudo bem. O importante é estar apaixonado, é muito gostoso estar apaixonado, né? E eu não vou falar nada de mim nesse momento. Já tem gente perguntando aqui, eu não vou falar. All I wanna do, share my life with you, sing along. Pois é, hoje pode ser a live do amor. Eu tô querendo trazer cada vez mais esse tema do amor, porque eu acho que a gente tem que buscar colocar amor em tudo, sabe? E eu sou política, eu tô no mandato de deputada, né? Mas em primeiro lugar eu sou mulher e eu tô buscando, obviamente, evolução pessoal, evolução espiritual, e cada vez mais eu vejo que o segredo... Nós temos 2 segredos, amor e liberdade, né? Talvez sejam até a mesma coisa, né? Talvez sejam até a mesma coisa. Será que amor é liberdade? Liberdade é amor? Eu vou pensar sobre isso. O Marcos tá aqui. Você está com um pingente escrito love. Pois é. Eu tô indo na mesma linha, assim, de construir toda uma imagem com amor, sabe? Pra falar sobre isso. Eu quero combater a ideia de as pessoas serem usadas, eu quero combater a ideia de precarização das relações, sabe? E eu sinto que quando eu falo sobre isso, as pessoas gostam muito, então assim... A Iris tá aqui, Aries Go Go Dolls. Tá, deixa eu colocar essa música então. Alexa, toca Aries Go Go Dolls. Aqui está a música Iris de The Go Go Dolls no Amazon Music. Mulheres, assim, que estão desassistidas, que estão abandonadas, sabe? É por amor mesmo, né? Que a gente tem que lutar. Amor ao próximo, amor ao indivíduo, assim, sabe? A gente precisa ter isso em mente. A Islan Dourado tá aqui. Ju, você vai lançar sua candidatura ao governo do DF? Gente, vocês estão querendo me colocar na fogueira. Vamos colocar outra Baker, porque hoje eu quero ficar nas Bakers, tá bom? Já foi a Anitta, agora eu vou colocar... Alexa, toca Sarah Baker. Aqui estão algumas músicas de Sarah Baker no Amazon Music. Legal, né? Eu não sei ainda qual carro que eu vou concorrer, gente. Eu vou falar pra vocês. Eu confio muito na minha intuição. Eu acho que a intuição, pra quem tá servindo a um propósito, a intuição é um canal direto com o Criador, né? Então, eu confio na minha intuição. E aí eu tô sentindo ainda, sabe? Eu tô sentindo ainda qual vai ser o melhor lugar. Enfim, eu só digo o seguinte: a gente precisa ter apoio, o máximo de apoio possível.
Então, assim, se você tá falando Júlia Federal, Júlia Senadora, Júlia pro governo, cara, muito obrigada, mas ajuda a mamãe. Como que você pode ajudar a mamãe? Consiga pra mim amanhã 10 seguidores. 10 seguidores. Chega no seu colega de trabalho, chega na sua esposa, chega no seu filho, chega no cara com quem você faz academia e fala assim, ó, segue essa deputada aqui, ó. Até mesmo pra você cobrar, até mesmo pra você mandar suas sugestões pra ela. Alexa, próxima. Não gostei dessa, não. Não curti, não. Consiga pra mim amanhã 10 seguidores. Já vai ser, assim, uma super ajuda, né? Me ajuda, que aí a gente vai decidindo junto pra qual cargo que eu vou. Confesso que ainda não sei mesmo. O Gui tá aqui falando. Gui, pede Dear Life. Daqui a pouco eu peço, tá bom? Ajuda a mamãe Ju. Ajuda a mamãe Ju. Top, adorei a campanha. Zé Maia, quando começa a arrecadação? Só o ano que vem? Sim, só o ano que vem, tá? Querido, obrigada. Já vai juntando aí o dinheiro, viu? Música romântica nacional, Ivete Sangalo, deixo, tá? Depois a gente põe. A querida foi... Hoje a gente teve tanta gente maravilhosa no nosso gabinete, né? O Marcos falou, caramba, hoje eu consegui 2 seguidores pra você. Que massa! Obrigada, Marcos. Muito obrigada, muito obrigada. Pessoal, vamos começar o nosso Júlia Lucido. Nossa, essa música deu um down, né? Deu um down. Vamos lá. Vacinação de profissionais da... Ih, não. Outro arquivo. Peraí. Eu tô em outro arquivo. Arquivo do dia 19 de julho, galera. Vocês têm noção que já estamos no dia 19 de julho? Tem noção disso? Ai, meu Deus, não tá baixando do dia 19 de julho. Calma. Gente, eu li o arquivo agora mais cedo, não tô entendendo nada. Caramba, e agora? Vamos fazer o seguinte, então. A Andréia tá aqui falando. Alexa, toca um jazz. Toca um jazz? Tá bom. Aqui está uma estação para você, Ultimate Jazz. Ok, gente, deu um problema, deu um tilt aqui. Deu um tilt, não consegui baixar. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos colocar Loveful Pomplamoose. Não sei nem falar. Já imagino, peraí. Alexa, toca o Loveful Pomplamoose. Não consegui encontrar La Fúria de Pomplamoose, mas aqui estão outras músicas de Pomplamoose. Aí. Gente, olha só, deixa eu já começar a falar aqui algumas coisinhas. Vocês viram que foi lançado hoje, absurdamente, eu quero saber a sua opinião. Foi lançado o edital para o concurso para escolher o melhor projeto para a construção do Museu da Bíblia. Vocês viram que houve a destinação de emendas federais, tá? Adorei, Ana Cris, obrigada! Gostei. Foi lançado, então, o edital para escolher o melhor projeto. O edital, por si só, já custa R$150 mil, o prêmio, né?
R$150 mil. Eu já dei a minha opinião aqui pra vocês. Eu não concordo com a construção desse museu por N motivos, mas eu posso elencar aqui o momento pandêmico, né, como responsável pela quebradeira do país. Também a falta de pertinência, né, porque você não universalizou o acesso à creche. Você tem vários equipamentos de cultura paralisados aqui no DF e assim não faz sentido você criar um outro elefante branco, né? Ainda mais nesse momento. Então assim, eu sou contra e vamos agir nesse sentido, galera, né? Quero saber a opinião de vocês também. O Gui já deu aqui a ideia, trilha do filme Hit, O Conselheiro Amoroso. O Marcos, para que esse museu? O Gui, sou evangélico e sou contra. Pois é, né? Eu sou cristã, leio a Bíblia, tenho uma Bíblia no meu gabinete, tenho Bíblia aqui na minha casa, na realidade mais de uma, mas não tem que ter museu pra Bíblia, né? Convenhamos. Ainda mais numa situação como essa que a gente tá vivendo. Mas vamos lá, eu vou direto ao ponto. Right to the point. Sabe qual que é a treta de hoje? A treta é o seguinte, galera. Vocês viram que aquela atriz pornô, Mia... Esqueci, é Mia alguma coisa, né? Ela virou, assim, uma das protagonistas da CPI do Covid. Pasmem. Isso tudo porque o senador Heinz disse que o governo tinha começado a negociar com uma empresa que tinha Mia Khalifa, que tinha em um dos seus quadros uma atriz pornô. E aí ele não falou o nome da atriz, mas fizeram uma conexão com ela. É isso que eu não entendi, como é que chegaram na Mia Khalifa. Não sei por que falaram que ela trabalhava nesse laboratório. Eu não sei de onde que veio essa viagem total, mas a mulher virou assim um dos nomes. Ó, que música é essa? Walking down the street, pretty woman. Gente, esse é um filme massa, né? Apesar de ser um filme machista, Uma Linda Mulher é um filme legal. Eu recomendo assistir. A Julia Roberts, que é fantástica, né? O Richard Gere, que é um homem maravilhoso. Inclusive, tem um homem que eu conheço que ele é a cara do Richard Gere, galera. Ele tem uns 70 anos e ele é a cara do Richard Gere. Ó, o Gui tá aqui. O jornal de casa do humorista Victor Camejo explica essa história da Mia. Eu vou entender depois melhor como é que é essa história da Mia, mas não sei. O Aislan tá aqui. Se não me engano, o senador falou que ela era dona do laboratório. Sério? Aí, assim, virou piada porque, como ela virou um nome da CPI do Covid, o senador Randolph Rodrigues marcou a Mia numa publicação. E aí ela disse assim: vocês estão em apuros. Eu vou ajudar vocês, né? Eu vou ajudar vocês. E aí pronto, aí ele disse: vem logo, Mia, a gente tá precisando de você. Aí virou uma piada, né? Mas é uma tristeza, né, que o nosso país esteja lá fora sendo falado dessa forma, né, gente? Qual é a sua avaliação da gestão do Covid, gente, em relação ao governo federal? Vocês acham que essa CPI tá ajudando em alguma coisa? Tá ajudando vocês a concluir alguma coisa? Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Eu já fiz uns comentários aqui sobre o DF. A nossa inflação vai aumentar. Era notícia assim, o IPCA subiu. O Copom decidiu aumentar em 0,75% a taxa de juros. Isso o governo faz, esse aumento da taxa de juros, você sabe por quê, né? Numa tentativa de conter a inflação. Por quê? Se ele aumenta a taxa de juros,
certos investimentos em renda fixa passam a ser mais atraentes. Então as pessoas deixam de fazer compras e começam a poupar mais dinheiro em renda fixa. Então, como você tem menos dinheiro circulando na economia, os preços começam a cair, porque você diminui a demanda por produtos. E aí, quando você diminui a demanda, você diminui o preço. Diminuindo o preço, você consegue controlar a inflação, né? Então, a taxa de juros é um mecanismo da política fiscal ou monetária. Nossa, gente, é política monetária ou fiscal? Monetária, né? Peraí. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Monetária. Obrigada, querido. Deu um tilt agora. É isso mesmo, monetária porque diz respeito à quantidade de moedas no mercado, né? Valeu, galera. Cabeça cansada. Obrigada. A galera tá antenada, Zé. O Igor tá aqui falando. Era um meme, Júlio. Usaram a imagem dela porque ela tava com cara de CDF na imagem. Tiozão que passaram fake news. Não ia desconfiar que ela era uma pesquisadora. Ai, meu Deus do céu. Entendi. Gente, amanhã eu quero já divulgar aqui pra vocês, até pra vocês me ajudarem a divulgar também. Nós vamos ter uma reunião com o pessoal do Detran para tratarmos da segurança dos motoristas de aplicativo e dos entregadores, tá? Os motoboys que trabalham com entrega de comida. Então, se você é um desses profissionais ou se você conhece alguém, avisa. Olha, a deputada Júlia tá tocando a pauta da segurança de vocês de uma forma bem profunda, viu? Amanhã nós temos uma reunião com o Detran, a gente vai fazer algumas exigências e quanto mais as pessoas participam, melhores serão os resultados alcançados. Então ajuda a divulgar, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença. Vou tirar aqui umas fotinhos. To disagree, I travel the world and the seven seas. Everybody. A vacinação então tá uma vergonha, né? Porque o governo tomou algumas decisões erradas, né, gente? Para começar, ele decidiu fazer política com a vacina. Então, assim, ao invés de organizar por idade, não, ele começou a categorizar. Fulano vai na frente de ciclano, fulano vai na frente. Aí ele reservou as vacinas para os grupos. Aí colocaram também a necessidade de agendamento eletrônico. Só que o agendamento eletrônico, muita gente não consegue acessar o sistema, então acaba não conseguindo agendar. Outras pessoas começaram agendando e aí na hora de ir lá vacinar, chega lá, eu não quero AstraZeneca, eu não quero Pfizer. Aí a pessoa deixava de vacinar. Porque o governo deveria desde o início ter dito o seguinte: você vai ser chamado para vacinar. Se você disser não, você vai ser colocado pro final da fila, né? E aí também ele adotou a estratégia de reservar a segunda dose, né? Garantir a segunda dose para aqueles que já tinham tido a primeira. Só que esse foi um erro também, porque as pessoas já saem 70% imunizadas após a primeira dose, né? Então, enfim, atitudes erradas e perdas que o GDF teve, mas não é nenhuma novidade, né, gente? Porque o GDF decidiu desmanchar a nossa saúde, né? A verdade é essa, né? Mas tem saída, viu, galera? Fazendo as escolhas certas, o ano que vem tem saída, tá? Muita gente indo vacinar em Goiás, né? Isso está sendo muito comum, Goiás, Minas também. O Jonathan tá aqui. Que horas que vai ser a reunião? 10 horas da manhã no meu gabinete, tá? Então avise, você é motorista de aplicativo, você é motociclista de transporte de encomendas. Estejam conosco amanhã no nosso gabinete às 10 horas, beleza? Pessoal, então assim, meia-noite e 10,
Muito obrigada pela presença. Desculpa que não deu para abrir o arquivo, mas não tem problema. Não tinha nenhuma bomba hoje. E amanhã a gente repõe essas notícias, tá? Já com algumas análises também. E é o seguinte, lembra de conseguir para mim os 10 seguidores amanhã. Vamos lá, campanha 10 seguidores para Júlia. Vamos seguir no Instagram, tá? Gui tá aqui. Gui, pode mandar sim, tá? A reunião, gente, nós vamos fazer presencial. Mas a depender, a gente pode jogar o link para algumas pessoas. Fala comigo no direct se você tiver intenção de participar, tá bom? Dessa reunião de amanhã. Amanhã é com Detran, na quinta é com BRB. Beleza? E aí, gente, toda quinta-feira a gente vai trazer uma pessoa para poder participar das lives com a gente. Vai ser quinta das lives, né? Para falar sobre alguns temas específicos. E tem muita coisa legal e tem muita gente interessante em Brasília, né? Para contribuir, né? Pessoal, boa noite. Adorei mesmo essa sugestão. Nossa, top. Ain't no mountain, no. Muito bom, muito bom. Vou dar uns printzinhos aqui do que tá acontecendo aqui. No matter where you are, no matter how far, don't worry, baby, just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause there ain't no mountain high enough. Não existe nenhuma montanha alta o suficiente. Não existe nenhum vale profundo o suficiente. Não existe nenhum rio selvagem o suficiente para me deixar longe de você. Então tá, galera. Beijo, boa noite. Obrigada aí pelo carinho, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.